falar sobre tudo isso agora com a Elisiane Gama, que é senadora do Cidadania do Maranhão, está com a gente já. Um prazer te receber. Senadora, como você está? Para mim é uma honra grande estar aqui conversando com vocês e estou à disposição. Queria que você começasse nos esclarecendo sobre essa definição que foi tomada, então, de mais uma oitiva na segunda-feira agora, que seria a última, né? Antes de fato, o relatório ser apresentado. O que é essencial conseguir durante essa oitiva, esse último depoimento? Veja, nós estamos, como você coloca muito bem, na reta final da CPI, né? E por estarmos, na verdade, na reta final da CPI, a gente precisa, na verdade, estar unindo os pontos. O objetivo principal da comissão foi um olhar mais voltado para a área técnica, para a área da ciência, não é? Entender realmente a ação negacionista do governo e por que essa ação negacionista do governo e negligência do governo. Nós iniciamos com essa investigação, esbarramos na constatação clara de um grande esquema de corrupção com superfaturamento na compra de vacinas e de compra de vacinas inexistentes, não é? E, ao mesmo tempo, depois disso, seguimos aí para aquela distribuição gratuita do kit Covid por parte do governo federal. E, no caso específico que nós deparamos, que foi extremamente devastador, que foram os depoimentos, na verdade, que nós obtivemos dentro da CPI em relação a essa grande rede de saúde que, ao invés de assegurar, na verdade, vagas de UTI, acabou fazendo distribuição de medicamentos sem eficácia comprovada. E o que a gente percebeu, o Ministério da Saúde, ao invés, na verdade, de trabalhar na ciência, pegou exatamente essa rede, que era a Prevent Senior, como uma retaguarda, na verdade, para substanciar a sua ação negacionista. O CONITEC, ele é um órgão técnico, como o próprio nome já diz, que integra, na verdade, profissionais da área técnica dentro do Sistema Único de Saúde. E esse órgão ele tem que trabalhar, na verdade, com essas informações científicas. Não dá para você trabalhar sem informação científica. E há, na verdade, um relatório que foi feito um levantamento sobre a eficácia desses medicamentos. Esse relatório deveria ser submetido, na verdade, a essa avaliação do CONITEC. Não sei se vocês lembram, mas no segundo depoimento que nós recebemos na CPI do Queiroga, ele disse, olha, eu não vou me posicionar sobre a hidroxicloroquina porque a gente está estudando, ainda não tem um levantamento preciso por parte do CONITEC, enfim. E o relatório saiu. Só que, ao invés dele ser aprovado, ele foi colocado, na verdade, de lado, não foi dado a devida prioridade num tempo de pandemia, né? Então, a gente faz o convite aí, essa convocação, para que a gente possa, na verdade, entender como se deu esse afastamento dessa não prioridade desse relatório, que é importante, porque ele norteia, na verdade, os protocolos de todo o Brasil na rede hospitalar e, portanto, vamos ouvi-lo. Esse depoimento ele vai fechar algumas pontas que ainda ficaram em aberto para que a gente possa, de fato, ter aí um relatório conclusivo, né? Apresentar aquilo que nós estamos centrados, que é o objeto principal da CPI, né? Negacionismo, negligência, corrupção, tudo em um momento em que a gente deveria estar priorizando vacina para o Brasil. Senadora, sobre a expectativa para o relatório, queria saber qual é essa expectativa e repercutir também a notícia de que o presidente Jair Bolsonaro poderá ser implicado em pelo menos 11 crimes. Conta um pouco para a gente sobre isso. Veja, o presidente Bolsonaro, a gente sabe perfeitamente aí, quando você faz uma avaliação mais precisa do que nós ouvimos, dentre os vários crimes, tem um deles que é a prevaricação. Lembra que nós recebemos o deputado Luiz Miranda, ele falou claramente que levou a denúncia, por exemplo, de corrupção dentro do Ministério da Saúde envolvendo alguns servidores e que da parte do presidente não teria sido tomada nenhuma providência. Ao mesmo tempo, a gente vai vendo vários outros crimes, na verdade, e aí o Brasil inteiro acompanhou, como, por exemplo, a questão do não uso de máscara, incentivo à aglomeração, né? Esse incentivo à aglomeração do presidente, ela vai exatamente na linha do que a lei contra a saúde pública, ela é clara, você propaga, na verdade, doença, e é o que ele, na verdade, se propôs a fazer, e ainda mais como autoridade máxima, né, da República. Na lei do impeachment, na lei do crime de responsabilidade,
ela vai elencando uma série de crimes, e dentre esses vários crimes tem um, por exemplo, que é o não olhar, digamos assim, de observância dentro daquilo que está na Constituição Federal. Ou seja, se você sai do limite da Constituição Federal, de probidade administrativa e, sobretudo, de respeito, na verdade, a esses critérios, você automaticamente incorre no crime de responsabilidade. Se você não tem, na verdade, a devida responsabilidade sobre seus subordinados, e, portanto, não exigindo eficiência desse seu subordinado, você também incorre no crime de responsabilidade. Então, você pega, por exemplo, a implantação da possível imunidade de rebanho, que é o que pode ter acontecido no estado do Amazonas, é algo realmente muito sério. Aí já vai, por exemplo, para crime contra a humanidade, crime de pandemia, que é o que incorre no caso que a gente vai fazer, que é o encaminhamento para o Tribunal de Haia. Então, há, na verdade, vários crimes que passa pela questão do crime de responsabilidade, pela questão do crime contra a humanidade e também pela questão de crimes, na verdade, comuns, não é? No caso específico, aí, crime contra a saúde pública. Senador, eu li que há uma divergência entre os senadores em relação a imputar o crime de genocídio de povos indígenas nesse relatório final que será apresentado pela CPI. Eu queria saber detalhes, se é que você tem, sobre essa discussão, qual é a sua avaliação, inclusive lembrando de um veto que Jair Bolsonaro deu ali no início da pandemia, que foi em relação à levada de água potável para os indígenas durante a pandemia, já que eles tinham dificuldade, enfim, de conseguir. E ele vetou, Jair Bolsonaro fez esse veto. Isso, inclusive, consta numa dessas denúncias que foram apresentadas no Tribunal Penal Internacional contra Jair Bolsonaro. Eu queria te ouvir sobre isso. Veja, a gente vê alguns vetos presidenciais que são estarrecedores, né? Você lembra com muita eficiência, porque, de fato, foi no momento crucial da pandemia no Brasil, como esse veto agora que a gente acompanhou em relação às meninas, né, do acesso a absorvente, por exemplo. No caso específico aí das comunidades indígenas, é algo muito cruel, porque é simplesmente não assegurar aquilo que é elementar pela Constituição Federal, né, que é o direito, na verdade, à alimentação, o direito à vida, né? E nem sequer água potável ele acabou assegurando, na verdade, essa população. Foi uma população que teve, na verdade, que tinha uma prioridade absoluta pelo nível de vulnerabilidade que tinha, então a atenção deveria ter sido dada realmente a essa população. Agora, existe um problema muito sério em tudo isso, que é exatamente o acesso à informação. O Ministério da Saúde, ele não tem, na verdade, catalogado hoje informações claras exatamente sobre a questão do atendimento, não somente aos povos tradicionais, mas passa também para além dos povos tradicionais, por exemplo, em relação a mulheres, em relação a adolescentes, em relação a vários outros elementos. O Ministério da Saúde não tem isso consignado. Então, o que isso evidencia? Dificuldades, na verdade, de fazer uma política pública. Você não pode, na verdade, adotar nenhuma ação se você não tem informação. Então, as informações, de fato, são muito ainda superficiais, muito embora a gente tenha... Eu mesma estou, nos últimos 4 dias, debruçada, fazendo levantamento em vários estados brasileiros para poder chegar, de fato, a um número. No caso específico das comunidades indígenas, eu entendo que a gente precisa, na verdade, ter um olhar específico para elas. O relatório, eu ainda não tenho informação de todo o conjunto, na verdade, o relatório é um relatório extremamente denso, tem um nível de informação de fato muito grande, mas eu pessoalmente entendo que não há dúvida da necessidade e responsabilidade em relação aos nossos povos tradicionais, aos povos indígenas, que não recebeu a devida atenção por parte desse governo em relação à sua cobertura vacinal com antecedência, porque eles deveriam realmente ter uma prioridade maior pelo nível de vulnerabilidade que tem. Senadora, eu tenho uma curiosidade, na verdade, a senhora participando ativamente da CPI da Covid todos esses meses, é uma pergunta até um pouco difícil, mas é uma curiosidade que eu acho interessante. Na avaliação da senhora, qual foi ou quais foram os pontos de virada? Eu sei que tiveram vários, mas se eu pedisse para a senhora apontar hoje os pontos de virada para o trabalho da CPI, ou o grande ponto de virada nesse processo todo. Veja, nós iniciamos os trabalhos da CPI centrado lá no negacionismo e também lá na negligência do governo federal. Isso para a gente ficou muito claro. Então, a gente tentou entender o porquê que não veio logo vacina para o Brasil.
Vários países do mundo inteiro começaram a receber vacina a partir do dia 14 de dezembro, né, do ano de 2019. Então, já se iniciou ali um trabalho em relação a essa vacinação. De 2020, melhor dizendo. Então, no Brasil, nós só recebemos em janeiro. Então, o que é que nós centramos a partir daí? Fazer uma avaliação precisa, buscar, na verdade, entender o porquê da não vinda da vacina para o Brasil. No meio de tudo isso, o que é que a gente descobre? Um esquema de corrupção dentro do Ministério da Saúde. Então, eu não sei se vocês lembram, mas nesse momento a gente já estava finalizando a CPI, porque ela só tinha 3 meses. Então, ali já havia, inclusive, uma discussão para fazer o fechamento da CPI. Ali já íamos, na verdade, entregar o relatório. Quando, de repente, a gente começa a ouvir as pessoas, a gente recebe um depoimento bombástico, que foi o depoimento do deputado Luiz Miranda. Ele vem na CPI e diz, olha, tem um esquema de corrupção, tem o líder do governo que faz um conluio com o Ministério da Saúde, e lá eles bulam, e tem uma vacina, que é a Covaxin, que foi dada prioridade absoluta para ela, mas ela nem sequer registra na Anvisa brasileira e nem na indiana, na agência sanitária indiana tem. Aquele ponto ali foi um ponto muito importante para se iniciar uma nova linha de investigação. Ou seja, a gente está centrado na ação negacionista. Para além da ação negacionista, havia um esquema, na verdade, de corrupção dentro do Ministério da Saúde. Então, eu te digo que bem ali foi um dos pontos, na verdade, que deu uma virada, que deu uma outra conotação, abriu uma nova linha de investigação e foi necessária, a partir daquele momento, aí, a prorrogação por mais meses, não é? Que é o que nós estamos sinalizando agora. Senadora, uma última questão, eu queria falar sobre o comportamento de senadores na CPI, homens e mulheres, porque muitas vezes a gente assiste os homens se descontrolando, né? Batendo boca, fazendo ali as picuinhas, enfim. E se é uma mulher agindo dessa maneira, ela é logo taxada como descontrolada. Então, assim, a mulher não pode ter o luxo de agir daquela maneira. Então, eu queria saber de você, como é? Você é super combativa, tá lá o tempo todo enfrentando, se colocando. Como que é estar nessa CPI? É um momento histórico, vai ficar marcado para a história do nosso país, de fato, essa CPI. Como é estar vivendo esse momento sendo uma mulher senadora? Olha, é desafiador todos os dias, né? Nós, mulheres, somos 2 vezes mais interrompidas do que os homens numa comissão. Isso não apenas numa comissão, mas em todo o processo realmente do Congresso Nacional, da vida pública. Vocês, eu digo vocês, nós jornalistas, porque eu também sou jornalista, nós também somos assim, a gente acaba sendo interrompido. Então, isso não sou eu que estou dizendo, é um estudo americano que mostra que as mulheres são 2 vezes mais interrompidas do que os homens. Não havia sequer uma mulher integrando a CPI, porque não houve indicação por parte das lideranças, não é, para integrar de fato a CPI. Então, a gente saiu dali, inclusive, com um projeto de resolução para que isso nunca mais aconteça. Ou seja, a partir de então, sempre uma comissão vai participar de fato, uma mulher sempre vai participar de uma comissão. Então, assim, é uma luta realmente cotidiana, é um embate diário, né? Mas é aquilo que eu sempre digo. Nós somos 12 mulheres, nenhuma mulher chega no Senado Federal de qualquer jeito. A gente chega depois de superar dezenas ou milhares de barreiras, né? Eu mesma estou no Senado Federal fruto de muita luta, de muita superação. Só para você ter uma ideia, eu nasci no interior do estado do Maranhão, né? Nasci numa casa de taipa, piso de chão. Fui eleita deputada estadual aos 28 anos de idade, vim para deputada federal e cheguei no Senado Federal aos 41 anos de idade, como senadora da República. Então, veja que, para quem tem o histórico de vida que eu tenho, eu sempre digo, não é um grito qualquer que vai... Qualquer não é nem um grito que vai me fazer parar. Então, esse sentimento que eu tenho é um sentimento das mulheres do Senado Federal. Todas nós chegamos com muita luta, com muita superação, com uma história realmente muito bonita. Cada uma de nós temos uma história bonita para contar, além da extraordinária para contar, como todas as demais. Então, pode ter certeza que não é um embate assim, dessa natureza, que vai fazer a gente recuar 1 milímetro sequer. A gente não recua. Perfeito.
Vamos se despedir? Vamos, né? Vamos sim, infelizmente, porque nosso tempo se esgotou. Elisiane, foi um prazer te ouvir, te receber aqui. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, ter conversado aqui com a gente. Bons trabalhos nessa próxima semana, que é uma semana crucial, enfim, para a CPI, para a nossa história aqui do Brasil. Um abraço para você, boa noite. Beijo em vocês duas e sucesso, tá bom, gente? Obrigada. Um beijo, tchau, tchau.